Boa noite a todos e todas. Vamos dar início agora ao terceiro momento desta nossa homenagem ao escritor português José Saramago, que vive para sempre em suas obras, em seus discursos recorrentemente ouvidos, um legado de grande beleza. Então eu começo com uma frase dele: meu olhar é pessimista, mas esse é o olhar que quer mudar o mundo. Essa perspectiva da mudança de mundo é uma das coisas mais importantes desse legado da obra do Saramago. Quer seja sua obra ficcional, quer seja sua obra de discursos públicos, né? Nesse terceiro momento do evento, eu primeiro preciso fazer uma coisa muito importante, que é agradecer. Agradecer por tanta coisa que aconteceu durante a produção desse evento. Há muito, muito, muito a agradecer. Primeiramente, eu quero agradecer as minhas colegas de trabalho e amigas, professora Elzira Perpétuo, professora Priscila Campolina e professora Raquel Beatriz, estas duas que são professoras desta casa. Elas têm atuado junto a mim na construção desse evento, porque esse evento ele tem passos anteriores, assim, a gente tem feito construções e discussões e projeções, porque ele continua. Elas têm trabalhado muito nessas orientações e sugestões, então meu agradecimento e meu carinho especial. Quero também agradecer ao professor Daniel Neri, que tem participado do grupo de estudos de Saramago, leitor de Marx, nos ensinando a pensar marxianamente nessa trajetória difícil que é uma perspectiva marxiana no mundo capitalista e nos fazendo compreender essa materialidade científica para que a gente possa, com ela, fazer costuras na materialidade ficcional. Nosso agradecimento muito especial. Na construção do evento em si, muitos nos ajudaram, em maior ou em menor escala. A esses, nem sei mesmo como agradecer. Só me resta dizer obrigada, 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 infinitamente. Fico muito emocionada de falar para essas pessoas todas que nos ajudaram nesses dias. É muita generosidade. E eu vou falar de pessoas como, por exemplo, os professores Marcos Vinícius e a professora Juliana, que não nos abandonaram em nenhum momento dessa trajetória, com inteligência e juventude, o ingrediente fundamental para que esse mundo acadêmico se recicle o tempo todo. Vem com gás, com energia, com boa vontade, com inteligência, um casal maravilhoso. Também os componentes do grupo de pesquisa Saramago, leitor de Marx, que tem enfrentado a potência e a sedução de Saramago e de Marx. É um enfrentamento mesmo, né? Eu falo da Ana Carla, do Fred Dias, do Gilson, da Isabel Colli, do Luiz Saraiva e da Marilane, e em especial a Júnia Saraiva, o Matheus Roque e a Natália Kimberly, companheiros especiais deste momento, tratando de dar rumo ao que se planejava, com paciência, uma paciência comigo que até os deuses duvidam. E ainda os parceiros no evento, pessoas que, não vinculadas ao grupo de pesquisa Saramago, leitor de Marx, de forma abnegada, generosa e com afeto, principalmente com afeto, atuaram durante todo o processo de construção do evento. Dia a dia, discutiam com todo o grupo, davam dicas, orientavam, criavam, agilizavam o processo. São eles, Amanda Batista, Ana Lídia, Ana Reis, Christian Henrique, Fabrício Portugal, Fernanda Mendes, Flávio, Georgiana, vocês não acreditam, ela nem é aluna da gente. Jefferson Medeiros, Mauro, Milena. Todos esses nomes, eu espero não ter me esquecido de ninguém, não ter deixado ninguém para trás. Todos esses nomes ilustraram, fizeram com que esse evento ficasse na nossa memória, na nossa construção, no meu coração para sempre. Essas pessoas todas estarão no meu coração para sempre. Estou extremamente agradecida a todos vocês. Bem, após essa lista de nomes especiais, eu passo ao segundo elemento importante desta noite.
o lançamento de um concurso para a criação da logomarca do grupo de pesquisa Saramago Leitor de Marx. Muito importante para nós a abertura desse concurso, e nós convidamos pessoas criativas, interessadas, inteligentes e sensíveis para entender o que é o nosso grupo. Então, estará postado para vocês, logo as informações irão, as características do grupo que se pretende. Nós esperamos uma construção que dê conta de anunciar ao mundo de leitores o potencial dessas duas vozes, Saramago e Marx, em sua confluência. Informações e inscrições virão pelo link registrado daqui a pouco nesta tela. A premiação acontecerá em março do próximo ano. Contamos com a participação de muitos e muitos que estão nos ouvindo e que passem essa informação para outros e que venham para esse concurso, ok? Por fim, encaminhamos para o tema desta noite. Saramago e Companhia Pé de Moleque, um diálogo entre literatura e teatro. Como eu anunciei de manhã, nós começamos com Saramago, voltado, esse produtor para crianças, e vamos terminar com Saramago, produtor para crianças. Isso porque eu diria que, se a gente for fazer um apanhado, a gente tem muito mais Saramago sendo estudado nas suas obras, nos seus romances. E romance feito para adulto. Eu costumo dizer assim, tudo que é para criança é para adulto. Nem tudo que é para adulto é para criança. Então, nós, como adultos, leitores de Saramago, vamos lá nessas obras infantis quase que o tempo todo, beber nessas obras e nos deliciar com elas. Então, por isso, por esse leitor criança que está em todos nós, e pelas crianças também, e por esse Saramago que não tem limite nenhum, é que nós agora passamos a obra do grupo da Companhia Pé de Moleque. Quem vai falar conosco depois é a Juliana Daher, produtora e atriz. Vamos à obra. chamada Azinhaga, na província de Ribatejo, no centro de Portugal. Nasceu numa família humilde de origem camponesa. A mãe, Maria, o pai, José, o irmão, Francisco, e o menino recebeu o nome do pai, José. Aos 2 anos de idade, José e sua família mudaram para Lisboa. Esse foi um ano de muitas mudanças para aquela família. E foi um ano de muitas tristezas também. Porque naquele ano, Francisco, irmão do menino José, faleceu. Bom,
Essa família viveu em Lisboa, mas sempre que podia, voltava a passeio para a aldeia de origem. E esse menino, ele fez tantas coisas, ele estudou, ele andava pela cidade, ele aprendeu tantas coisas, tantos afazeres. Agora, o sonho desse menino, o sonho, era ser maquinista de trem. Bom, ele não conduziu nenhum trem, não, sabe? Ele trabalhou como serralheiro, desenhista técnico, como jornalista. Mas eu acho que, de uma certa maneira, a gente pode dizer que ele acabou realizando o seu sonho, sim, de ser maquinista de trem, mesmo não tendo conduzido nenhum. Sabe por quê? Porque ele se tornou escritor. E cada livro que esse menino, agora um homem feito, José Saramago, escreveu, de uma certa maneira era um trem que conduzia as pessoas para viagens em lugares incríveis e inimagináveis. José Saramago disse que escrever para crianças é tarefa para poucos, porque é necessário saber escolher palavras simples, as palavras certas. As crianças não gostam de palavras complicadas. Mesmo achando isso, José Saramago escreveu 3 livros para as crianças: O Silêncio da Água, A Maior Flor do Mundo e O Lagarto. A Maior Flor do Mundo foi a história que José Saramago teve a certeza de que seria a mais bonita história escrita para as crianças em todos os tempos. Eu não sei se é a história mais bonita de todos os tempos para as crianças. O que eu sei é que é uma história belíssima e que eu adoro recontar. E assim como eu recontei livremente para vocês O Silêncio da Água, farei com A Maior Flor do Mundo. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. O anel que tu me deste, flor, vem cá. Era vidro e se quebrou. Flor, vem cá. O amor que tu me tinhas, flor, vem cá. Era pouco e se acabou. Laia, laia, laia. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Era uma vez um menino que morava numa pequena aldeia. Esse menino todos os dias brincava pela aldeia, pelos territórios conhecidos. Brincava trepando nas árvores, brincava com os insetos, recolhia as pedrinhas mais bonitas do lugar. E descendo uma colina, ele chegava na beirada do rio. E do outro lado do rio tinha um bosque com umas árvores enormes, de copas bem frondosas. E junto daquele bosque tinha um mistério. O mistério de saber o que havia dentro daquele bosque. E mais, o que havia depois daquele bosque. O menino sentiu uma vontade danada de atravessar o rio e se embrenhar pelo bosque, pelas matas, para poder descobrir o que tinha lá do outro lado. Mas ele sempre se lembrava dos conselhos dos mais velhos que diziam que ele nunca deveria passar daquele território conhecido. Deveria chegar apenas até a beirada do rio. E ele sempre ia no rio, se banhar,
molhar os seus pés na água, observar os movimentos da água. E sentia sempre aquele comichão, aquela vontade de atravessar, mas nunca tinha coragem. Então, passava dia, ele voltava a brincar nos seus territórios conhecidos. Subia nas mesmas árvores, brincava com os mesmos insetos, encontrava as mesmas pedrinhas e descia até o rio. Ficava admirando o rio e admirava ainda mais o que tinha do outro lado do rio. Ficava com aquela curiosidade, aquela vontade danada, mas ele se lembrava do que os adultos tinham falado para ele sobre ir para territórios desconhecidos e então ele recuava, voltava para casa. Só que teve uma manhã que aquele menino acordou diferente. Ele trepou nas mesmas árvores, ele brincou pelos mesmos territórios conhecidos, brincou com os insetos, com os animaizinhos que ele sempre brincava, pegou as pedrinhas que ele tinha costume de pegar e desceu até o rio. Só que ele chegou no rio tomado de uma coragem, de uma valentia, de uma vontade danada de atravessar aquele rio e, de fato, descobrir o que havia naquele bosque e do outro lado da mata. E ele foi. Ele se encheu de coragem, atravessou o rio, chegou até o bosque, olhou para cima, aquelas árvores que ele não conseguia nem ver onde que acabava, de tão altas que elas eram. Ele se adentrou no meio do bosque, entre as árvores, aquela mata que foi ficando cada vez mais fechada. E o bosque era escuro, porque as copas das árvores elas eram tão grandes que umas encostavam nas outras e formavam um verdadeiro sombreiro que não deixava passar a luz do sol. Então ele sentiu aquele cheiro de terra úmida, ele sentiu aquele friozinho que a umidade, a falta do sol traz, com os pelos arrepiados. Ele seguiu com aquele calafrio pela falta do sol e com aquele calafrio daqueles que se enchem de coragem para poder fazerem suas novas descobertas. Ele seguiu, andou muito, muito mesmo. E então, de repente, ele chegou numa clareira. Era um campo aberto que tinha várias florzinhas muito graciosas. E a luz do sol, ela reinava naquela paisagem. E o menino conseguiu respirar até com mais fôlego, porque agora a paisagem era toda aberta. Então o menino se atentou, quando ele olhou lá para frente, ele observou uma colina. O que deve ter lá em cima? Ele, que estava num espírito aventureiro danado, resolveu subir aquela colina. E era tarefa para poucos, porque era uma colina muito íngreme. E ele já tinha feito uma caminhada muito longa, ele estava cansado. Mesmo assim, ele se encheu de fôlego e subiu aquela colina. E quando ele chegou lá em cima, lá no alto, ele viu aquela paisagem linda. Lá no fundo ele viu a aldeia onde ele mora. E ele se atentou, olhou para o chão e viu uma flor. Uma flor que estava murcha. Uma flor que estava praticamente sem vida. Ele olhou aquela flor e ele sentiu lá dentro dele que ele tinha que salvar aquela flor de qualquer jeito. Ele procurou água ao redor e não encontrou. Então ele se lembrou que no rio tinha muita água, mas o rio era longe. Mesmo assim, ele fez o caminho de volta. Ele desceu correndo a colina, atravessou aquele campo aberto, atravessou o bosque com aquelas árvores enormes e chegou até a beirada do rio. E quando ele chegou na beirada do rio, ele fez uma conchinha com as mãos e segurou a água e voltou correndo, fazendo o percurso de volta até chegar na flor. Só que o caminho era longo, gente. E aquelas mãozinhas de criança deixaram escapar aquela água. Era difícil de segurar. Quando ele chegou lá em cima, tinham apenas 3 gotas de água.
e ele entregou aquelas 3 gotas de água para aquela flor como se fosse o maior tesouro. E ele fez esse caminho de ir e voltar mais de 20 vezes, vocês acreditam? E cada vez que aquela flor, que estava quase morta, bebia aquelas gotas de água, ela ia se aprumando, ia se endireitando, ia ficando mais viçosa, repleta de energia e de vida, e começou a crescer. A cada ida e volta do menino, aquela flor ficava maior, até que na última viagem de ida e volta do menino, quando ele chegou, ele olhou para cima, aquela flor estava do tamanho das árvores do bosque, parecia um carvalho. Ela se tornou a maior flor do mundo. Ela era gigante, gente. O menino ficou extasiado, maravilhado com aquela flor tão grande e tão bonita. Mas, mais do que maravilhado, ele estava cansado, porque, gente, foi muito chão que esse menino correu. Então, ele resolveu deitar aos pés da flor para poder descansar. E aí, quando ele deitou no chão, as pétalas eram tão grandes que elas faziam uma sombra. E o menino sentiu um frescor e adormeceu confortavelmente aos pés daquela flor. E a flor deixou cair de si uma pétala que era gigante. E aquela pétala cobriu o corpinho do menino como se fosse uma manta. E o menino ficou assim, aquecido, confortável naquele lugar. Enquanto tudo isso acontecia lá no alto da colina, na casa do menino, o pai e a mãe do menino já estavam desesperados porque o menino tinha saído cedo e não tinha retornado para casa, e eles começaram a bater de porta em porta na casa dos vizinhos para poder perguntar sobre o menino. E ninguém tinha notícias dele. Eles começaram a ficar tão aflitos, com medo de ter acontecido alguma coisa grave com aquele menino. E então, o pai, a mãe e os vizinhos saíram gritando: menino, menino, procurando o menino por todos os lugares. Chegaram até o rio e decidiram atravessar o rio. E se embrenharam pelo bosque, chamando: menino, menino. E a voz fazia eco: menino, 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 menino. Quando eles saíram do bosque, se depararam com uma clareira. Viram aquelas flores campestres tão bonitas e observaram no fundo uma colina que eles nunca tinham dado notícias. Resolveram subir naquela colina porque tinha algo lá em cima que chamava atenção. Não é possível? Será? Parece uma flor, mas uma flor tão grande. Eles então resolveram fazer o percurso de subir a colina. E quando eles chegaram lá, a mãe, o pai do menino e toda aquela vizinhança ficaram maravilhados com o que eles encontraram. Eles viram uma flor tão grande que era a maior flor do mundo. E viram um menino adormecido com um sorriso na face. Um menino feliz, descansando, repousando. O pai do menino pegou o menino nos braços e desceu a colina carregando, aninhando seu menino. E a mãe e os outros vizinhos desceram atrás como um séquito que acompanha o verdadeiro rei. Porque aquele menino, daquele dia em diante, passou a ser reconhecido como alguém muito importante naquela aldeia, naquela comunidade. Não pelo fato de ter descoberto a maior flor do mundo. Não, não. O menino passou a ser reconhecido pelos seus grandes feitos. Ele se tornou tão gigante quanto a maior flor do mundo. Senhora menina, sua casa cheira. Senhora menina, sua casa cheira. Cheira cravo, rosa, olerê, flor de laranjeira. Cheira cravo, rosa, olerê, flor de laranjeira. Senhora menina, sua
Que lindo, hein, Juliana? Que lindo. Que viagem as cantigas de roda, as cantigas folclóricas com Saramago. Que campo de leitura maravilhoso. Quer falar um pouco para nós dessa sua construção? Primeiro, boa noite, agradeço muito pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, esse encontro com esses livros especificamente, assim, eles aconteceram há pouco tempo. Eu tinha conhecimento de outras obras, mas não desses livros, assim, já, né? Nunca tinha lido. E aí, A Maior Flor do Mundo, eu conheci primeiro uma animação, que é muito linda, eu até indico que vocês assistam, não sei se vocês conhecem, uma animação muito linda. E ela foi exibida na escola do meu filho e me tocou muito essa história. E aí eu fui, mais que rapidamente, assim, cheguei em casa, já encomendei o livro, na semana seguinte eu estava com o livro, isso deve ter uns 3 anos, e a partir dele eu cheguei nos outros livros, né, comprei os outros livros e vi que tinha uma costura entre esses livros e algo assim que era muito marcante, que era uma concepção de criança muito bonita a partir dessas histórias que o Saramago escreveu, né? Uma concepção de criança que não é nem um pouco romantizada, não é essa criança inocente, idílica, né, assim, passiva, pelo contrário, né, assim, é uma criança potente, é uma criança ativa, que lida com a imaginação, com o universo da imaginação, mas, e que faz dessa matéria da imaginação, assim, coisas muito incríveis. E eu fiquei com esse desejo de recontar essas histórias. Eu comecei na minha prática a recontar em várias apresentações que eu fazia, em bibliotecas, alguns eventos, né? Recontando livremente, né? A partir das leituras que eu fiz dessas obras. E aí, nesse período de pandemia, a gente acabou desenvolvendo alguns projetos, né? E eu, particularmente, desenvolvi 2 projetos solo, né? Que foi um espetáculo que eu construí com memórias do Bartolomeu Campos de Queiroz e esse espetáculo, Saramago para crianças. Então, isso que vocês viram, assim, é o início de um processo, né? Assim, para palco, eu imagino que a gente vai fazer de uma outra forma. E com a participação do Isaac junto, mas eu desenvolvi esse processo sozinha, foi solo. E aí eu fui buscando pontos assim em comum entre essa infância que aparecia aqui nessas narrativas e as infâncias das crianças brasileiras. E tem muitos pontos em comum, né? As narrativas musicais dessas cantigas que eu coloquei, que eu fiz essas costuras, eu fiquei, gente, como é que pode? Parece que foi feito para essa história, assim. É muito impressionante, assim, o nível de proximidade que tem, de proximidade estética, de proximidade da poética presente nessas narrativas todas, seja nas narrativas musicais, seja nas narrativas do Saramago, e uma ludicidade muito presente também, porque essas obras têm um jogo o tempo todo com o leitor, né? E quando eu estava até pensando nisso quando você disse, Vera, no início, né, assim, das obras para crianças que são para todos, as boas obras literárias que são para o público infantil, de fato, elas são para todos. Assim, a Dolores Prades fala dos livros sem idade, né? Eu já presenteei pessoas com esses livros, né? E eu gosto muito de presentear amigos e amigas com livros que são de infantis, mas que são livros que reverberam e trazem coisas assim muito, muito profundas. Esse conto mesmo, A Maior Flor do Mundo, trabalha com questões arquetípicas muito profundas que estão presentes em contos tradicionais de diferentes populações do mundo. O mito da caverna está presente nessa, né, de uma certa maneira, nessa estrutura narrativa, né? Assim, esse menino ele sai de um lugar e ele vai buscar o conhecimento, né? E ele retorna e assim ele leva toda uma comunidade,
junto com ele na sua ousadia, na sua coragem, ele se ilumina com essa flor gigante, né? E que é uma flor que ela simplesmente não está lá para ser contemplada, né? É na ação, né? É muito atuante, assim, o menino. Essa flor, ela se dá com a nutrição que esse menino oferece para ela. É uma construção desse menino. Isso é muito potente quando a gente pensa em infâncias e quando a gente pensa nessa criança que José Saramago imagina, né? Quando ele traz esse protagonista, assim, nessa história. E isso me encanta, eu fiquei muito capturada por isso e desejei muito transmitir, né, no reconto, né? Joguei para a oralidade, assim, essa experiência literária e essas infâncias aí, né? Essa criança que está tão presente de uma maneira tão potente nessas obras. Juliana, você comenta aí no começo da sua fala, e também lá na sua narrativa, né, sobre esse autor José Saramago. E na narrativa, ele faz uma representação, uma encenação de alguém que não sabe escrever para criança, né? E eu estava falando hoje de manhã, eu falei um pouco sobre a obra infantil. O Saramago, ele não tem, e aí você comenta um pouco sobre isso agora, ele não tem essa noção da criança como aquele ser que a gente deve infantilizar, no sentido, claro que elas são crianças, que são infantis, assim, que você infantiliza mais a criança. Ele dá à criança aquilo que uma criança merece. Eu vou transpor um pouco para idoso para poder fazer uma comparação melhor. Eu tenho minha mãe, que tem 92 anos, e ela é uma pessoa super lúcida, claro. E às vezes eu vou com ela a um lugar, a pessoa fala assim para ela: a senhora não quer sentar naquela cadeirinha? A senhora quer um suquinho? E aí ela fica olhando assim, como quem diz: por que estão me tratando pelo diminutivo? Por que estão me considerando uma pessoa? Então, esse incômodo eu às vezes sinto com relação às crianças, né? E José Saramago, ele não tem isso, ele tem um tratamento da criança como leitor, quer dizer, ele está lidando com o leitor. E um leitor que vai entrar no campo da imaginação, como é típico de qualquer leitor, e aí, em especial, com essa condição infantil. E esse jogo que ele faz de não saber escrever para criança, e como ele termina depois, ele faz um fechamento dizendo: olha, quem sabe você vai continuar contando essa história, que é o que você acaba por fazer, né, Juliana? Você acaba por pegar a história dele e dar a continuidade, é das coisas mais bonitas desse texto. E o lirismo com que ele trabalha esse diálogo, né? E aí, quando você pega essas melodias tão lindas, né? Quando assisti antes do nosso encontro, eu fiquei, gente, há quanto tempo que eu não ouvia essas músicas, assim? Há quanto tempo que eu não ouvia essas cantigas? A primeira, inclusive, fez parte de Romeu e Julieta, do Grupo Galpão. Foi uma das cantigas de Romeu e Julieta. E aí faz parte da nossa memória. E aí, como você traz também o mito da caverna, né? Então, eu fico imaginando como será quando isso for para o palco. Quantos diálogos mais virão nessa construção, né? Quantos mais virão por aí, né? E essa obra, né, especificamente A Maior Flor do Mundo, assim, é uma obra aberta, né, assim, é lindo isso, potente dentro dessa abertura que ela dá justamente por isso, assim, joga para a criança a possibilidade, de fato, dela continuar sendo protagonista em outras narrativas, transmitindo essa narrativa, recontando essa narrativa. Menina, eu ia falar uma coisa, mas acabou que fugiu aqui, era sobre A Maior Flor do Mundo também. Mas depois eu lembro. Mas, tá, não era sobre, na verdade, esse encontro também com o Saramago criança, né, assim, foi uma busca que eu fiz, assim, de saber um pouco mais sobre essa criança, né, e de aproximar esse menino Saramago dos nossos meninos e das nossas meninas aqui. Você, né? foi ler a biografia dele? Isso. Na verdade, eu assisti algumas entrevistas, eu li a biografia e assisti algumas entrevistas em que tem trechos que ele fala sobre essa infância, e isso foi muito importante, né?
o tempo todo na construção desse espetáculo, né, nós temos os recontos dessas narrativas, mas tem esse menino que perpassa, né, o tempo todo na sua experiência de infância. Eu lembrei o que eu ia falar. Quando você fala desse jogo, desse respeito que ele tem com as crianças, né, assim, de não infantilizá-las na sua condição de criança, é tão sério isso, tão potente, tão bonito, que ele lida com esse material simbólico imaginativo com muito respeito, né? É como se fosse um tesouro, é como se fosse, é uma matéria-prima muito preciosa, ele lida com isso com muito respeito. Quando a gente pega, por exemplo, o lagarto, né, e que ele fala da questão né, se você acredita em fadas, né, assim, olha, né, você pode até não acreditar, mas aconteceu uma situação que foi por causa das fadas, né, e dá um trato de seriedade, né, assim, e não uma seriedade no sentido de moral, assim, de que é sério, de que é né, assim, da importância, mas é de um respeito mesmo com essa matéria-prima que é desse simbólico do infantil. E ele lida com isso de uma maneira muito bacana nas construções narrativas dele. E, de fato, eu também fui capturada por essas narrativas, muito por esse lugar, porque é um cuidado que a gente na Companhia Pé de Moleque tem, né? Não é toda a narrativa que a gente transmite, não é com toda a narrativa que a gente trabalha, de fato, porque a nossa concepção de criança é de uma criança potente, é de uma criança ativa, uma criança perspicaz, uma criança que, inclusive, ela faz as suas evolutivas o tempo todo, ela produz cultura também, ela está na cultura assim como a gente, né? Então, quando você fala o que vai ser do palco, né, assim, não consigo nem imaginar, porque no palco a gente não tem a quarta parede que a gente tem aqui na tela, né? E a gente quer, de fato, fazer um espetáculo que seja muito interativo com as crianças, né? Como geralmente é tudo que a gente faz. É muito nessa perspectiva. A criança entra no jogo e na cena com a gente também, né? E na virtualidade isso fica um pouco impedido, né, de acontecer. Acho que é isso que eu queria falar. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre, porque você pega cantigas e, portanto, carregadas de lirismo, né? Sim. Como você encontrou o lirismo na obra do Saramago? E tem umas perguntas aqui para você também. E onde que eu encontro, Matheus, para eu poder passar para ela? Tem uma pergunta aqui, antes de fazer a minha. Tendo em vista que essa produção de Saramago para crianças é pouco conhecida, como o público recebeu esse projeto quando você o encenou recentemente? Sim. Ô, Marcos, a gente transmitiu apenas virtualmente esse espetáculo. Então, a gente não teve tantas visualizações assim, não foi tão difundido assim, mas está na nossa pauta a circulação desse espetáculo para os próximos projetos que a gente tem de circulação. Inclusive, eu e o Isaac, assim, a gente circula muito nos nossos projetos pelas bibliotecas comunitárias e pelas bibliotecas dos centros culturais. Então, essas histórias, você pode ter certeza que elas vão chegar nos 4 cantos da cidade de Belo Horizonte, nos lugares mais periféricos da cidade de Belo Horizonte, a gente vai estar recontando Saramago para as crianças. E aí, depois eu conto para você como é que vai ser essa receptividade. Mas, assim, das poucas pessoas, né, assim, não foi um público tão vasto que assistiu esse espetáculo, né, essa montagem, os retornos foram muito bacanas, assim, foram bem legais, mas ainda não tivemos esse feedback diretamente com as crianças, porque não aconteceu essa apresentação presencial. Tem mais uma pergunta aqui. Se eu colocar aqui, ó. Você pode comentar um pouco mais sobre esse processo de transposição de um texto literário escrito para a contação de história, pensando a introdução de cantigas, etc.? Sim. É um processo principalmente no meu processo de criação, Matheus, assim, eu trabalho muito com imagens, com paisagens sonoras e paisagens visuais também. Então, quando eu leio um livro literário e que eu vou fazer esse reconto, eu busco muito prestar atenção nas imagens que essa narrativa evoca
e nas sonoridades que essa narrativa evoca. E aí entra até um pouco, Vera, no que você perguntou, como que eu encontrei, assim, o lirismo, né, que vai de encontro com essas cantigas, assim. As paisagens que aparecem, né, assim, especialmente no Silêncio da Água e na Maior Flor do Mundo, são paisagens muito interioranas. E isso me remeteu muito a essas cantigas, que são cantigas de vó mesmo, né, cantigas de gerações que cantam elas há 3, 4, 5 gerações aqui no nosso estado. Muitas delas são cantadas aqui em Minas, assim. Essas paisagens interioranas, né? E aí eu fui lendo, por exemplo, A Maior Flor do Mundo, assim, eu fiquei lembrando de pequenas cidades de Minas que eu já visitei, né? Essa aldeia em Portugal não me pareceu tão distante de um vilarejo aqui de Minas Gerais. E como essa musicalidade ela está muito presente nessas comunidades aqui de Minas, assim, facilmente veio essas memórias afetivas e essa musicalidade veio, né? Assim, as cantigas de roda, as cantigas tradicionais. E aí, esse mergulho que eu faço nessas histórias e a imagética que evoca a partir dessas leituras, elas vão compondo essa narrativa que eu faço, essa transposição aí, né, para a linguagem oral, porque eu vou descrevendo essa paisagem, a paisagem que esse texto traz para mim, que pode ser diferente do que vem para você, do que vem para a Vera, né? Então, para mim, tem essa imagem, eu faço essas descrições dessas imagens, eu tento trazer, porque no suporte do livro, a gente tem ilustrações maravilhosas, que são uma outra narrativa que desdobra em uma possibilidade infinita de leituras. E aí eu tento, de uma certa maneira, trazer essa riqueza de experiência através dessa descrição de imagens, de cenário, né, de texturas, da temperatura, desses detalhes na minha narrativa, para que criem imagens nas pessoas que estão me escutando, como se fosse um efeito de se fazer uma leitura dessas narrativas visuais que estão postas aqui nesses livros e que são maravilhosas e que ampliam ainda mais as possibilidades de leitura desse texto literário. Então, é assim que é o meu processo, né? Assim, basicamente, eu vou trabalhando com essa perspectiva do que esses textos me trazem de imagens visuais e de paisagens sonoras, e assim eu vou fazendo essa nova narrativa, né? Assim, é uma outra narrativa que surge a partir da leitura que eu faço dessas obras. Ok, tem mais um pouquinho de pergunta aí para você. Está dizendo aqui que tem uma pergunta da Júnia que parece que vai casar com o que você acabou de dizer. É muito interessante que você reconta a literatura infantil de Saramago com uma contação mesmo de histórias, no sentido clássico, da cantiga, da expressão e musicalidade. Sim. Saramago, antes de tudo, um excelente contador de histórias. Como foi seu processo de musicalizar Saramago? Você falou um pouco, mas pode completar mais. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que essas narrativas, elas é isso, assim, essa busca de paisagens sonoras que evocam a partir dessa leitura e dessas cantigas que vêm surgindo, assim, a partir dessas imagens que eu vou vislumbrando em cada leitura. Mas também não foi tão aleatoriamente que eu escolhi essas cantigas tradicionais, porque eu quis muito trazer um elemento bem forte da cultura da infância, né? Assim, porque essas cantigas são cantigas que são produtos culturais feitos pelas crianças de diferentes gerações, né? E como esses textos trazem crianças tão potentes, tão protagonistas, no caso do Lagarto, não tem propriamente uma criança, mas tem um material simbólico, de fantasia, de imaginação, que é potente, né? Assim, o protagonismo, acho que desse livro é a imaginação, e esse é um elemento
muito presente da experiência da infância, né? Então, eu quis trazer também cantigas que tivessem esse protagonismo da criança no sentido da sua feitura. E essas cantigas tradicionais infantis, elas têm isso, né? Assim, elas são a cultura da infância. Algumas delas, inclusive, são brinquedos, né? Assim, a Lídia Ortélio chama várias cantigas de brinquedos, né? Porque as crianças brincam, tem essa vivência com o corpo nessas cantigas, nas cirandas, em toda a movimentação decorrente aí dessa experiência musical. Então, eu acho que foi um encontro muito natural. Talvez outra pessoa que estivesse mergulhada nessas obras e fizesse uma montagem de espetáculo, né, a partir dessas propostas de recontar essas histórias, percorresse um outro caminho, mas para mim fez sentido isso, né, de trazer esse encontro de potências, assim, de algo que é da autoria da criança brasileira, de diferentes gerações, são essas cantigas, né, e que são repassadas, inclusive também tem isso, esse ponto da cantiga tradicional que é muito bonito, né, ela vai sendo repassada e outros elementos vão sendo, às vezes, incluídos nessas narrativas musicais. É muito comum, às vezes, a gente cantar e em determinado momento chega alguém e fala, quando eu era criança eu conheci essa música assim. Aí o outro chega, não, eu conheci, né, versões diferentes, que vai dando um pouco essa autoria, né, das crianças, de geração em geração nessa transmissão, né. Você sabe, hoje de manhã eu estava comentando, eu tive uma pequena fala sobre um livro dele, e O Silêncio da Água, e uma das coisas mais importantes quando a gente lida com criança é ensinar a imaginar, porque a gente aprende a imaginar nos processos sociais, óbvio, né? No caso da arte, a ilustração é fundamental, porque vai chegar um momento em que a criança vai crescer e ela não vai lidar mais com textos que têm imagem. Ela só vai lidar com texto que tem palavra e, portanto, a imaginação vai ter que emergir da sua convivência com o mundo cultural, que é dialogada com a palavra. Eu estou pensando agora na sua fala que o teatro faz a mesma coisa, só que ele prolonga da infância em diante, assim, né? Essa palavra imaginada, ela toma feições de todos os sentidos, visão, audição, paladar, tato, olfato, estão lá nas representações teatrais, né? Nessa transferência teatral. E daí a importância da criança ao teatro, né? Desse outro aprendizado de como lidar com essa imaginação e fazer com que essa imaginação seja a maior flor do mundo, né? Que ela seja essa amplitude completa. Juliana, muito, muito obrigada pela sua participação. Agradecemos muito, porque é um presente ter você aqui, um presente seu texto, um presente sua fala, para a gente compreender como funciona esse mundo de criação e de vivência, porque a sua criação ela foi uma vivência com Saramago. A experiência de ter visto a escola pela primeira vez, lá com criança, com seu filho, né? E depois a construção, a partir daquilo que existe uma vivência de leitora, que depois vem, aqui no caso, para a tela e para o palco, né? Um palco um pouco diferente nesse momento de pandemia, né? Sim. E eu te agradeço muito a sua presença aqui. Muito, muito. Eu agradeço o convite, fico muito feliz, assim, e, de fato, parabenizo pela iniciativa do evento e que possamos fomentar esses encontros, né, com o Saramago, com a sua obra, com o menino Saramago, fazer as crianças conhecerem essa obra linda também. E é isso que você traz é muito importante, Vera, assim, dessa possibilidade, né, de oferta que é de direito, né, na verdade, o acesso à cultura é de direito. Infelizmente, a gente sabe que não é acessível para todas as crianças, e da nossa parte aqui na Companhia Pé de Moleque, a gente tenta fazer ações cada vez mais descentralizadas, justamente para as crianças que não conseguem ir até o teatro, que a gente possa estar levando espetáculos para elas nos territórios delas. E Saramago vai com a gente. Muito obrigada. Obrigada a você, tudo de bom, né? Tá. Bom, pessoal, eu estou encerrando a nossa primeira jornada de Saramago. Eu vou encerrar, claro, com a fala de Saramago e convidando vocês para a próxima jornada. Não, antes disso, quero avisar que, por um problema, o link do concurso
vai ser adiado vai ser disponibilizado amanhã, vai ser divulgado amanhã. Tanto o link quanto o edital do concurso sobre a logo do grupo Saramago Leitor de Marx. Convido vocês, espalhem a notícia, participem do concurso, a premiação será em março, portanto, há um bom tempo para a construção desse material maravilhoso, que eu tenho certeza que será. Ano que vem, não uma vez só essa jornada de Saramago, ela vai se multiplicar durante o ano, ela não será uma vez só por ano, acontecerá mais vezes, para que nós todos conheçamos cada vez mais Saramago e consigamos partilhar o seu ponto de vista, a sua ficção, a sua sensibilidade, o seu engajamento, ok? Eu termino e encerro com algumas frases do Saramago. Ele diz assim: a obra feita é sempre maior do que quem a fez. De fato, eu acho que somos menos do que aquilo que fazemos. E isso é outra forma de grandeza, ser capaz de ser menos do que aquilo que se faz. Eu sou contra a tolerância, porque ela não basta. Tolerar a existência do outro e permitir que ele seja diferente ainda é pouco. Quando se tolera, apenas se concede. E essa não é uma relação de igualdade, mas de superioridade de um sobre o outro. Sobre a intolerância, já fizemos muitas reflexões. A intolerância é péssima, mas a tolerância não é tão boa quanto parece. Deveríamos criar uma relação entre as pessoas da qual estivessem excluídas a tolerância e a intolerância. Nenhuma empresa do mundo pode estar acima das pessoas que lá trabalham. É utópico, é idealista, mas é a única maneira humana de ver as coisas. A gente não pode ser tratada como os resíduos da fabricação e atirada fora como tal. O sistema é que está em falência, e o socialismo, que a meu ver não era, também está em falência. A doença mortal do homem como homem é o egoísmo. A nossa grande tarefa está em conseguirmos nos tornar mais humanos. Boa noite a todos, até daqui a um tempo, com a nossa premiação e com outras jornadas Saramago, Leitor de Marx. Boa noite a todos e todas.